Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos fazer a leitura do verso 1 ao 11. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Vamos orar. Senhor, nós colocamos a Tua palavra diante da Tua presença, da Tua promessa, Senhor, que disse que ela não voltaria para Ti vazia, mas prosperaria naquilo que ela foi enviada. Nós, Senhor, pedimos a Tua bênção sobre nós, porque nós não queremos acrescentar nada à Tua palavra, nem retirar nada da Tua palavra. Queremos ser fiéis àquilo que a Tua palavra diz. Senhor, nós sabemos que não precisamos inventar nenhuma teoria. Tudo, Senhor, todo o Teu conselho está contido na Tua palavra. E desejamos, como Teus servos, ser fiéis, porque Tu mesmo disseste, através do salmista, que a exposição da Tua palavra ilumina a alma e dá sabedoria aos simples. E nós Te pedimos que o Senhor nos ajude nesse momento, Senhor, para que nós possamos falar a Tua palavra com espírito e com poder. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Repetindo os primeiros 3 versos, irmãos. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de modo algum escaparão. Então aqui, irmãos, nós temos um retrato sobre o futuro. O que haverá no futuro? O que será do futuro? E a resposta do mundo é: teremos paz e segurança. Aliás, se os irmãos notarem, os homens têm se juntado em vários comitês para falar sobre o futuro do planeta e têm buscado tentar salvar o planeta de alguma forma, não é? Eles dizem que haverá um aquecimento global e que nós precisamos cuidar da natureza, porque senão nós estamos cavando a nossa própria cova, e dizem eles que Deus nos ajude. Outros dizem que nós temos que cuidar dos animais, e os animais têm sido elevados ao nível do ser humano, uma patologia dos nossos dias. Os homens amam mais as criaturas do que o Criador. Os homens amam mais os animais que foram colocados sob o domínio do homem do que o homem feito à imagem e semelhança de Deus. Eles são capazes de tirar um cachorro da rua e, ao mesmo tempo, jogar água fria num mendigo. Não é verdade? Então, há uma inversão total de valores. E eles todos se juntam para dizer que no mundo nós teremos paz. O futuro do mundo é que os homens sejam melhores, que nós evoluamos como sociedade e cheguemos a não termos mais guerras, homicídios,
nada disso. Mas a verdade da palavra de Deus é totalmente outra. A Bíblia diz que haverá um colapso mundial, a Bíblia diz que haverá fomes, terremotos, pestes, guerras, rumores de guerras. A Bíblia diz que haverão sinais no céu, a Bíblia diz que haverá um colapso da natureza, e muitos homens até mesmo estão cuidando das feras que haverão de devorá-los no futuro. Essa é a realidade do que a Bíblia diz do futuro, não é? E os homens andam como que anestesiados com respeito àquilo que há de vir. Fazem tudo como não houvesse amanhã. E como se não houvesse consequências nenhumas no futuro. Mas não é o que a palavra de Deus diz. Os homens andam nos nossos dias como nos dias de Noé e nos dias de Ló. Jesus disse isso em Mateus 24, 37 e também Lucas 17, 26. Gostaria de lembrar aos irmãos, o Senhor Jesus disse assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o aperceberam. Senão quando veio o dilúvio e levou a todos. E o texto diz assim, será também na vinda do Filho do Homem. Lucas 17, 26 diz assim, repetindo as mesmas palavras e acrescentando: assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. E acrescenta, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. E Jesus repete, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Os irmãos percebem, irmãos? Este é o futuro da humanidade. O futuro da humanidade é um fim terrível. O destino dela já está traçado. Ela será destruída totalmente por meio do fogo. No dilúvio foi destruída por meio de água, como nós vamos ver. E no futuro será destruída por meio do fogo, como nós vamos ler a seguir em 2 de Pedro, capítulo 3. Mas não é só o mundo que está dormente. Os cristãos da nossa era também estão dormentes. Eles têm um evangelho sem Cristo, sem cruz. Eles falam de outro Jesus e que não tem poder nenhum por conta disso. Eles falam de prosperidade material. Eles falam como os falsos profetas de Jeremias capítulo 6, que paz tereis, nem o mal vos sucederá. E não é verdade, irmãos. A Bíblia deixa claro que nós teremos a salvação de Deus e fomos livrados da ira de Deus. Mas o futuro do mundo é um futuro terrível. Isso nos leva a considerar aquilo que nós estamos fazendo com respeito ao futuro. Na verdade, muitos têm sido enganados por espíritos enganadores e por doutrinas de demônios que dizem que nenhum mal sucederá sobre essa terra. Quando nós vemos na palavra de Deus que toda essa terra passará como se troca uma veste. E céus e terra serão feitos novos. Toda a habitação do ser humano, toda a criação, as plantas, a água, tudo será desfeito. Os elementos abrasados, diz o texto de 2 de Pedro, se derreterão. Como nós vamos ver a seguir. Nós aguardamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. 2 de Pedro, capítulo 3, diz. Então, para que nós estamos ocupando tanto o nosso tempo com coisas que estão sendo preparadas para o fogo? Por que nós não estamos ocupando o nosso tempo com coisas eternas? Com as verdades de Deus que são imutáveis, com a palavra de Deus tão poderosa que diz que o mundo todo foi destruído por meio dela. O mundo foi criado por meio dela e foi destruído por meio dela. E a Bíblia diz que será destruído no futuro por meio dela. E a primeira coisa que eu gostaria de ver com os irmãos, segundo o nosso texto,
é que nós temos um Deus que domina sobre toda a história. O texto nos diz assim, irmãos, relativamente aos... O que está escrito aí na sua Bíblia? Os tempos e as épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Paulo volta a se referir aos Tessalonicenses como irmãos, membros da família de Deus, pessoas compradas com o sangue de Cristo e que lhes foi dada a potestade e o poder por crerem em Jesus de serem feitos filhos de Deus. Foram perdoados, foram remidos pelo sangue do Cordeiro e foram adotados na família de Deus. Nós poderíamos ocupar bastante tempo aqui, mas é uma maneira carinhosa que o apóstolo Paulo usa para mudar o tema, seguir adiante. Isso é provado com a próxima palavra que você encontra no seu texto aí. Irmãos, relativamente vai estar no seu texto, ou com respeito a, é uma expressão grega que é usada várias vezes nessa epístola para trocar o tema, ou seguir adiante, ou acrescentar um ponto novo naquilo que ele vai dizer, como aconteceu, por exemplo, no 4:13. Diz assim, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Com respeito aqui é a mesma expressão. Também no capítulo 4, verso 9, quando ele diz assim, no tocante ao amor fraternal, essa mesma expressão se repete. Como se avançasse adiante em alguma pergunta que foi feita, algum assunto que avança. E nós vimos na última exposição que do capítulo 4, verso 9, até o final do capítulo 4, nós temos aquilo que acontecerá com os cristãos que morreram antes da segunda vinda de Cristo, que era uma dúvida dos Tessalonicenses. E agora ele parte adiante para falar deste dia do Senhor. Nós chegamos então na expressão tempos e épocas. São duas palavras diferentes. Tempos é o Cronos e épocas é o Kairos. E há certa distinção entre uma e outra. A primeira, Cronos, se refere a um tempo linear. Algumas pessoas pensavam que o tempo era cíclico, né? Por isso que você diz, que bom, você está começando um novo ciclo. Não é verdade, não. Segundo a Bíblia, o tempo é linear. A história do mundo teve começo, está tendo realidade atual e terá o seu fim. E isso é uma cronologia, é da onde vem a palavra cronologia mesmo, de Cronos, uma sucessão de acontecimentos ao longo do tempo. Com respeito ao Cronos e o Kairos. O Kairos é um tempo no outro sentido. É um tempo específico para um propósito. É o tempo ou uma era específica para determinado propósito ou acontecimento. É como uma mulher que coloca o arroz no fogo e sabe que vai demorar cerca de 15 minutos para ele ficar pronto. Esse é o tempo apropriado para o cozimento do arroz. A palavra certa seria Kairos. Com respeito aos tempos e às épocas, Paulo diz, vocês não devem ser curiosos, mesmo que seja com respeito ao fim do mundo. Está tudo nas mãos de Deus. Aliás, os apóstolos já fizeram essa pergunta para o Senhor Jesus em Atos capítulo 1, versos 6 a 8. Quando eles estavam reunidos antes da ascensão do Senhor, eles perguntaram, Senhor, será este o tempo em que o Senhor restaurará o reino a Israel? E o Senhor respondeu para eles assim, não vos compete conhecer tempos e épocas, essas mesmas duas palavras, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Está dizendo assim, o tempo, a história, os acontecimentos, os eventos, as eras, estão todas reservadas pelas mãos de Deus. Ele é o dono da história. Ele é o governante da história. Isso nos lembra do que, irmãos? Que Deus predomina sobre toda a história do mundo. Tem as rédeas da história. E tudo está debaixo da mão dele. Ele é o soberano da história. Que texto lembra você disso? Nós cantamos às vezes esse texto aqui. Daniel capítulo 2, verso 20. Seja bendito o nome de Deus. Os irmãos sabem que isso antecede a revelação que ele teve do sonho daquela grande estátua que Nabucodonosor viu no seu sonho.
A interpretação que ele deu foi precedida por esta palavra. Quando Deus lhe deu a revelação do sonho, ele disse: seja bendito o nome de Deus. E os irmãos sabem que esse sonho dizia respeito à história do mundo. Os reinos que viriam na sua sequência. Babilônia, Medo-Persas, Grécia, Roma, depois os pés da estátua, depois os dedos, até que aquela grande pedra que foi cortada sem o auxílio de mãos humanas destruiria aquela estátua inteira e a levaria a pedaços e dominaria toda essa terra. Falando do reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daniel diz: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade. É Ele quem muda o quê? Os cronos e os kairós. É Ele que remove os reis, Ele que estabelece os reis, Ele que dá sabedoria ao sábio, Ele que dá entendimento ao entendido. Não é assim que está escrito? Ele conhece o mais profundo e escondido, Ele sabe de todas as coisas, Ele tem o domínio da história. Ele é o Deus do tempo e de todos os acontecimentos. Os governantes estão tramando contra Ele, e desde o céu, diz o Salmo 2, ri-se o Senhor zomba deles. Em segundo lugar, irmãos, nós vemos, então, o dia do Senhor. O texto diz: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão, que o dia do Senhor é como um ladrão de noite. Outro termo que nós temos que entender. O que é o dia do Senhor? Você sabe o que é o dia do Senhor? É um termo técnico para se referir ao dia da vingança de Deus, ao dia da ira de Deus, ao dia da calamidade, ao dia da tormenta, ao dia que Deus trará a paga a todo o mundo ímpio pelas suas obras ímpias. Esse é o dia do Senhor. Então, os tessalonicenses tinham clareza disso. O texto diz: estais inteirados com precisão de que esse dia ele vem como um ladrão de noite. Não só o Novo Testamento fala disso, mas nós vemos esse dia em todos os profetas. Isaías fala desse dia, Amós fala desse dia, Jeremias fala desse dia, Ezequiel fala desse dia, Sofonias fala desse dia. Ele chama de o dia da destruição. Os apóstolos falaram desse dia, Jesus falou desse dia. Aliás, os discípulos perguntaram para ele: Senhor, quando haverá de ser isto? Falando da destruição de Jerusalém. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E Jesus respondeu para eles em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Então, se os irmãos abrirem em Isaías, por exemplo, capítulo 13, nós vamos ver um pouco do que acontecerá nesse dia. Lá prefigurado num juízo de Deus sobre a Babilônia. O texto diz assim: eis que vem o dia do Senhor. Vem o quê, irmãos? Lê a sua Bíblia. Dia cruel. Dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em que mais? Assolação, e dela destruir todos os pecadores, porque as estrelas e as constelações do céu não darão a sua luz. Essa é a linguagem que Jesus usa em Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Farei com que os homens sejam, preste atenção nisso, irmão. Farei com que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar, por causa do quê? Da ira do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia do seu ardente furor. Cada um será como uma gazela que foge, e como rebanho que ninguém recolhe.
Cada um voltará para o seu povo e fugirá para a sua terra. Quem for achado será transpassado. E aquele que for apanhado cairá à espada. Suas crianças serão esmagadas perante eles, e a sua casa será saqueada, sua mulher violada. Os irmãos percebem? Que dia abençoado, né? O que você acha? É o terrível dia da ira de Deus, dando justa paga a todos aqueles que aborrecem a Deus e não creem no testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. É o dia de Deus, o dia da ira de Deus. Que delícia, né, irmãos? Nós gostamos de ouvir falar da misericórdia de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus. Mas a Bíblia diz que a ira de Deus se revela do céu quando a toda impiedade e perversão dos homens que retêm a verdade por meio da sua injustiça. E a ira de Deus cairá sobre o mundo, sobre todos aqueles que não creem em Jesus como o Cordeiro de Deus. A Bíblia diz que a ira de Deus permanece sobre eles. A seu tempo o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Apocalipse 6, 9 diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentam. Eles clamavam em grande voz, dizendo: até quando? Olha o que clamavam as almas dos salvos diante do trono de Deus. Até quando, Senhor soberano, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi-lhe dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o quê? Grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira balançada por vento forte. Deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes, os irmãos estão prestando atenção? Estão lendo aí a sua Bíblia? Todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e diziam aos montes e rochedos: caia sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o dia da ira deles. E quem pode suster-se? Este é o dia do Senhor. Esse é o dia da chegada da justa retribuição de Deus aos homens ímpios. Essa é a chegada do juízo de Deus sobre todos aqueles que não creem. É chamado do terrível dia de Deus. Está em várias partes da Escritura. Em Ezequiel capítulo 30, em Jeremias 46, em Zacarias capítulo 14, em Miqueias capítulo 5, em vários lugares da Escritura. Esse é o dia da ira do Todo-Poderoso. Então, quando nós ouvimos falar em vingança, irmão, será que no que concerne a Deus, ela tem os mesmos aspectos de uma vingança humana, cheia de rancor? O que os irmãos acham? Quando nós ouvimos falar da ira de Deus, como é que nós entendemos? A ira de Deus, vinda nesse dia, é a justa paga à sua santidade que foi violada. É a justa paga de Deus, a resposta de Deus à sua santidade, a resposta de Deus à sua justiça que foi violada. Essa é a ira do Cordeiro. Essa é a ira do Deus vivo. É muito diferente da nossa ira pecaminosa, maligna. Então, como é que nós podemos, então, vem na sua mente, né, balancear entre o que a Bíblia diz que nós devemos fazer com os nossos inimigos e o que o Senhor disse que fará com todos os seus inimigos? No que diz respeito a nós, o que nós devemos fazer com respeito a esse mundo? A Bíblia diz que nós devemos orar por todos os homens, para que todos os homens sejam salvos.
para que possam escapar do terrível dia da ira de Deus. Aliás, se alguém faz mal para nós, como diz Mateus capítulo 5, 6 e 7, como diz também Romanos 12, se os irmãos quiserem abrir, verso 19, nós devemos retribuir com o bem. Então, às vezes nós ouvimos um texto como esse e pensamos que nós temos que ser o agente de Deus para a vingança contra esse mundo. E não, Deus não precisa de nós, não. Aliás, a Bíblia fala que será muito fácil para Ele, porque Ele é o Todo-Poderoso. E depois nós vamos ver que com uma palavra somente, todo este universo será desfeito. Às vezes nós temos desconsiderado o poder da palavra que sai da boca de Deus, que traz à existência as coisas que não existem, que traz da morte para a vida. Esse é o poder do Evangelho, esse é o poder da palavra de Deus. Agora, o que concerne a nós, Romanos 12 diz assim, verso 19, não vos vingueis a vós mesmos. Você pensava que você ia ser o agente, Deus, deixa comigo mesmo. Quem é que eu começo a matar? As bruxas? Né? Com quem que eu começo? Não é assim não, irmãos. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, aquele que pertence à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. No que concerne a nós, o que a Bíblia nos diz? Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E diz o texto, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A gente só precisa explicar essa expressão, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Era um ritual de arrependimento, onde que se colocava um chapéu, se colocava algumas brasas acesas no chapéu e o rosto ficava corado, como se corado de vergonha, para expressar um genuíno arrependimento. Então, quando um crente faz o bem àqueles que praticam o mal contra eles, ele está acumulando brasas vivas sobre a cabeça desse inimigo. E ele ficará envergonhado pela atitude que tomou com relação ao irmão ou à irmã. Quando nós respondemos com o bem e o mal, nós estamos fazendo o que Jesus disse. E sempre tem um efeito genuíno, sempre tem um efeito de realidade e vida. Amontoa brasas vivas sobre a cabeça daqueles que estão nos tratando de maneira maligna, maldosa. Assim nós ficamos equilibrados. Amém? Sei que a gente sempre tem que botar uma palavra de equilíbrio. Na Bíblia tudo é no centro que está. A palavra de Deus está entre os dois querubins. É como se você tivesse uma balança e ela está precisamente no centro. Não está pendida nem para um lado, nem para o outro. É assim que funciona sobre diversos assuntos. Se nós falamos de Jesus, ele é 100% Deus, 100% homem. Se nós enfatizamos a divindade, nós esvaziamos a humanidade de Jesus. Se nós enfatizamos a humanidade, às vezes nós tornamos ele só um homem, não Deus. Assim acontece com a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Se nós enfatizamos a responsabilidade humana, então o homem é livre, ele pode até mesmo decidir contra Deus, né? Ele é capaz de ser o senhor do seu destino e ele pode escolher por si mesmo, né? Se nós enfatizamos só a soberania divina, então nós nos eximimos da nossa responsabilidade. E está sempre no centro a palavra de Deus. Está sempre no equilíbrio. Ainda que pareçam coisas que para nós parecem tensas ou contraditórias, aquilo que a Bíblia chama de paradoxo. Mas a tensão existe na Bíblia e nós não podemos eliminar uma coisa em detrimento da outra. Se nós nos tornamos equilibrados. Amém? Então a ira de Deus verdadeiramente virá sobre o mundo. Aliás, nós oramos que o Senhor volte do céu. E aliás, quando nós nos indignamos com a injustiça, como a Bíblia diz em 1 Coríntios 13, que o amor faz, o amor não se alegra com a injustiça. Então, quando nós nos indignamos, nós nos confortamos saber que um dia todos serão julgados por Deus. Ninguém ficará imune. Até mesmo os corações dos homens serão revelados diante daquele a quem havemos de dar contas. Aliás, a nudez é uma representação dessa verdade diante de Deus.
Por isso que Hebreus 4:12 nos fala da palavra de Deus viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra ao ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, que é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. E o texto diz que nenhuma pessoa está escondida na presença de Deus. Diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele a quem haveremos de dar contas. Nada pode ser escondido de Deus. O Senhor julgará todos os homens e dará a paga pelas suas obras. Mas o texto diz mais, não diz só que haverá o dia da ira do Cordeiro, o dia da ira de Deus, mas diz também que esse dia é como um ladrão de noite. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? E o que significa isso? Significa que a vinda desse dia será inesperada e as pessoas estarão despreparadas. Será inesperadamente, repentinamente e pegará todos de surpresa e despreparados. E nós temos 5 citações do Novo Testamento que falam desse dia vindo como um ladrão de noite. Se os irmãos quiserem anotar, Mateus 24, no sermão do pequeno Apocalipse sinótico, verso 43, Lucas 12, 39, 2 de Pedro 3:10, que nós vamos ler daqui a pouco, Apocalipse 3:3 e Apocalipse 16:15. Então, os homens estão despercebidos, como nós falamos que aconteceu nos dias de Noé e nos dias de Ló. Eles não estão atentos e serão pegos, como, irmãos? De surpresa. Agora nós, irmãos, o texto vai dizer que nós temos recomendações da parte de Deus, que nós não estamos nas trevas, que nós temos a luz de Deus, que nós nos tornamos filhos da luz, filhos do dia, nós não somos da noite, nós não estamos obscurecidos no nosso entendimento com respeito a isso. Aliás, nenhum de nós a partir de hoje pode dizer que está, né? Esse dia tem agenda marcada. Ninguém sabe o dia nem a hora, somente Deus sabe. Mas ele é como uma mulher que está para dar à luz, como nós vamos ver a seguir. Ela vai dar à luz, ainda que ela não saiba exatamente o dia. Mas é assim que o mundo caminha, é assim que os ímpios caminham. Amém? Para os cristãos, aqueles que foram salvos da ira, isso é motivo de temor? Não. É motivo de estímulo para o trabalho, segundo o nosso texto, estímulo para a evangelização, estímulo para você pensar assim, bom, se é realmente assim que acontecerá com todos aqueles que não creem no Senhor, o que eu farei a respeito disso? Como eu tenho sido mesquinho em pensar que agora eu quero um carro novo, outra hora eu quero uma casa nova, depois eu quero uma casa no campo, uma casa na praia, eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero que meus filhos tenham boa vida, enquanto a população, na sua grande maioria, está caminhando em trevas rumo ao inferno. E o que eu estou fazendo a respeito? Esse texto é para isso, irmãos. Para nos estimular ao trabalho, para nos estimular à vigilância, para nos estimular à oração, para nos consolarmos uns aos outros. O verso 11 diz isso do capítulo 5. Consolai-vos. Parece uma notícia tão triste, né? Nós estamos meia hora falando coisa ruim, não é? Consolai-vos uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, o texto diz. Então é um texto extremamente pastoral, de cuidado, né? Que nos desperta para o trabalho, que nos desperta para a vigilância, que nos desperta para a edificação, que nos desperta a ganhar almas, porque aquele que ganha alma é sábio, que nos desperta a edificação de uns para com os outros em Cristo Jesus, que nos faz pensar menos em nós mesmos e mais no dia da ira do Cordeiro, onde todas as coisas que nós estamos acumulando estão sendo preparadas para serem derretidas pelo fogo, como nós vamos ver a seguir. E como estão os ímpios concernente a isso que vai acontecer? O verso 3 nos diz, eles estão com uma enganosa expectativa. O que eles dizem? Eles dizem paz e segurança. É isso que o mundo está esperando? Qual é a realidade? O mundo está esperando isso? Cada vez o homem vai
estar mais pacífico. A sociedade vai evoluir. Teremos paz, menos guerras, menos mortes. Aliás, eles estão trabalhando para isso, como eu disse. E eles estão trabalhando bastante para isso. E o inimigo de Deus tem sido muito astuto no que concerne a isso. Por exemplo, porque há tanto estímulo para que socialmente as pessoas não sejam aquilo que Deus as criou para ser. Por que Satanás quer que um homem não seja homem? Por que Satanás quer que uma mulher não seja mulher? Os irmãos já pensaram sobre isso? Os irmãos sabiam que um dos motivos é que se o homem é homem, viril, então ele é violento, ele é agressivo, não é? Os hormônios dele estão em alta. Então, se ele foi estimulado desde criança ao homossexualismo, a ser frouxo, mole, como muitos são hoje, que é difícil encontrar um homem de verdade nos nossos dias, então o que acontece? Ele vai ter uma visão, segundo as pessoas do mundo, mais mole das coisas, menos agressiva, menos impositiva. Ele vai estar como que no meio entre duas mentalidades. Se ele for homem, ele é muito impulsivo, agressivo, né? Essa é a teoria. Então, se ele for menos homem, então ele não é nem homem, nem mulher, ele é um meio termo. Então, ele enxerga as coisas de um ponto de vista que os outros não enxergam. Ele é como um ser iluminado, ele é como um ser desenvolvido, ele alcançou o ápice do seu desenvolvimento e pode olhar as coisas de maneira superior aos outros. Essa é a teoria da identidade de gênero. Você não pode estimular o menino a ser menina, a menina a ser menina, não pode. Você tem que deixar aberto para ser uma construção social, para que isso faça bem para a sociedade, para que a sociedade traga, para que na sociedade nós tenhamos uma era de paz. Isso é mentira do diabo, irmãos. Essa é a mentira do diabo. Imagina se você, cristão, está caindo numa dessa. Você está caindo nessa frase aqui. Estão pregando paz, estão pregando segurança. A palavra paz aqui alude a um contentamento íntimo, a uma tranquilidade de espírito, baseada numa paz estabelecida entre os homens. Os homens estão tranquilos, seu espírito está tranquilo, eles não têm guerras entre eles. E a palavra segurança aqui indica uma segurança sem obstáculos e sem perturbações. Essa é a pregação do mundo. E a Bíblia diz, não vos conformeis com este século. Aliás, segundo os pregadores modernos, nós não poderíamos nem estar pregando isso, na verdade, porque isso ofende as pessoas. Pregar contra o pecado ofende as pessoas. Pregar sobre o inferno ofende as pessoas. Pregar sobre a ira de Deus ofende as pessoas. Causa desconforto às pessoas. Desestimula as pessoas. Não é? Eles têm trocado a palavra pecado por defeito, deslize, dificuldade. Pecado, irmãos, é o desvio da lei de Deus, a transgressão àquilo que estabelece os princípios morais, que é o próprio Deus, um absoluto que estabelece os princípios pelos quais uma sociedade pode ser regida. Então, tirando Deus de cena e querendo ser Deus, estabelecendo os próprios limites e aquilo que é bom e o mal, eles caíram em toda sorte de perversidades. Como diz Romanos capítulo 1, do verso 18 ao verso 32. Por desprezarem o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Por isso eles são cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, são possuídos de inveja, homicídio, contenda, aquelas 21 coisas que Paulo cita. Difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Eles, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, caíram em toda sorte de erros. Estão pregando que haverá tranquilidade, paz e segurança. Será que o mundo está caminhando para isso, irmãos? O que o nosso texto diz?
quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá o quê? O que vai acontecer? Então essas pessoas ímpias e levianas, fascinadas com os encantos terrenos, não compreendendo o juízo de Deus, avançam em direção cada vez mais àquilo que vai vir sobre eles como súbito e os apanhará totalmente desprevenidos. A ira do Cordeiro. Que o nosso texto diz que é como as dores de parto, aqui está para dar à luz. E enfatiza, eles não vão escapar de maneira nenhuma. Eles vão tentar escapar. Eles estão tentando toda sorte de teorias para escapar. Né? Eles pregam a respeito disso o tempo todo. Como diz Jeremias, capítulo 6, os irmãos podem dar uma olhadinha lá. O que se pregava? Verso 14. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Também o capítulo 23 de Jeremias, na boca dos falsos profetas. O que eles falavam ao povo? Nenhum mal vai suceder sobre vocês. Deus não fará isso, vocês são o povo de Deus. Deus disse para eles, eu não mandei esses profetas. Eles foram correndo. Eu não lhes falei, contudo profetizam. Se estivessem estado no meu conselho, e essa é a ignorância, irmãos, dos de hoje. Eles não estão diante de Deus, não conhecem a palavra de Deus, não estão sob o conselho de Deus. Se estivessem estado no meu conselho, verso 22, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo e teriam feito voltar do seu caminho e da maldade das suas ações. Acaso sou eu apenas de perto, diz o Senhor, não também de longe? É como se ele dissesse, ninguém vai escapar de mim. Porque assim eu sou. Eu estou em todos os lugares. No mais íntimo do coração do homem, eu me encontro sondando para julgá-lo. E ninguém pode escapar de mim. Se a gente canta, és Deus de perto, não de longe. Essa música está errada, né? Não é? Ele é de perto e de longe. No sentido que ele está em todos os lugares, até mais no íntimo do coração do homem. Irmãos, entendem, irmãos? Agora veja essa figura da mulher grávida. O que uma mulher grávida tem? O seu futuro estabelecido. Dentro dela tem o quê? Um bebê. Assim, o mundo dos ímpios também tem seu destino ao seu lado. Virá sobre todos eles a ira do Cordeiro. E eles cairão em ruína e destruição. E quem dera fossem aniquilados, porque, segundo a palavra de Deus, eles sofrerão eternamente pelos séculos dos séculos. A mulher não conhece nem o dia, nem a hora do nascimento do seu filho. Assim também o mundo dos ímpios, e nem mesmo os cristãos sabem o tempo e as épocas. Antes do parto haverá o quê? O que a mulher tem antes do parto? Dores. Essas dores são evitáveis? Inevitáveis. E assim também haverá no mundo dores. Aliás, já há no mundo dores. É só você ler Romanos capítulo 8. A criação geme. A criação, ela sofre dores por conta que ela foi entregue à vaidade. E não por sua vontade própria, mas por aquele que a entregou, a esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção.
ela será desfeita e feita nova. Não é? Então, como vem as dores de parto sobre a mulher, também a esse mundo virá colapsos, terremotos, destruição, calamidade. Essas são as coisas que virão, talvez virão, pode ser que virão, quem sabe virão, é isso que está escrito aí? O que está escrito aí, irmão? De modo nenhum escaparão. E preste atenção numa coisa, Deus não deixou de cumprir nenhuma das suas promessas. De modo nenhum escaparão. Ninguém ficará de fora. Amém? Então nós temos esse exemplo, irmãos, lá em 1 de Pedro. Aliás, 2 de Pedro, capítulo 3. Deixa sua Bíblia aberta, né? Por que eu falo que como se a terra tivesse dentro dela alguma coisa preparada para a destruição? A Bíblia diz isso. O irmão sabia que a Bíblia diz isso? Aliás, a Bíblia diz que ela tinha preparado na sua própria constituição aquilo que a destruiu na época do dilúvio. E 1 de Pedro, capítulo 3, verso 5, diz assim, porque deliberadamente eles esquecem, os escarnecedores, que de longo tempo houve céus e terra que surgiram da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual a água veio a perecer o mundo daquela época afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido o quê? Entesourados para onde, irmãos? Para o quê? 2 de Pedro, capítulo 3, verso 7. Têm sido entesourados para o quê? Para o fogo. O que mais? Reservados para o dia do quê? Do juízo e da destruição dos homens ímpios. Os irmãos sabiam que o centro da Terra ele pode chegar a 6.000 graus Celsius? O material mais duro existente na Terra pode ser derretido um pouco acima de 2.000 graus. Então, numa temperatura como essa, nada ficará sem estar num ponto de fusão. Todos os metais serão derretidos, todos os materiais serão derretidos, até mesmo a pedra, a rocha, o cimento, tudo será derretido. É isso que a Bíblia está dizendo para a gente. E já está preparado para o fogo, está sendo entesourado para isso. E até mesmo aquilo que Deus precisa para lançar juízo sobre a terra, além daquilo que choverá do céu, como diz Apocalipse, com saraiva e fogo, já está constituindo o elemento que forma a própria natureza dessa terra. Então, irmãos, de modo algum escaparão. Pode tentar arrumar o clima, pode tentar salvar as baleias, pode tentar salvar os leões e os devorarão no futuro, podem tentar alterar o curso da história, podem tentar intervir nos planos de Deus, podem tentar fazer tramas contra o Altíssimo. A resposta do Senhor para eles é: de modo nenhum escaparão. Amém? Então, todo o material para esse colapso já está pronto. Vamos ler 1 de Pedro 3, porque fala exatamente disso. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, não foram ditas? Bem como o mandamento do Senhor, ensinado pelos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando nas suas próprias paixões. Primeiro, no capítulo 2, ele diz que viriam falsos mestres, né? E faz a descrição completa deles. Aliás, você pode pegar esses que pregam hoje e parece que a biografia deles está em 2 de Pedro, capítulo 2, né? Mas além deles virão escarnecedores com seus escárnios. E quais
Qual é o conteúdo dos seus escárnios? Dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Isso é mentira. Estude a segunda lei da termodinâmica e depois a gente volta a conversar sobre isso. E todas as coisas estão se corrompendo naquilo que se chama entropia. Essa é a segunda lei da termodinâmica. Desde que os pais dormiram, todas as coisas estão como desde o princípio da criação? De maneira nenhuma. O mundo está avançando rumo a um colapso. Porque deliberadamente, ou seja, decididamente, obstinadamente, sabendo que não é como dizem, esquecem que de longo tempo, ele diz, como nós lemos, houve céus e terra, a qual surgiu da água, porque não está lá em Gênesis 1, 2, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, pela palavra de Deus que disse o quê? Haja luz, e houve luz, e assim foi se sucedendo um dia após o outro, sendo todo o universo criado pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo de Noé. Só ler Gênesis capítulo 6. Por meio do quê? Afogado em água. Ora, os céus que agora existem, esse que você vê, o mundo que você vive hoje, por esta mesma palavra, porque Deus já disse que vai ser assim, está sendo o quê? Entesourado para o quê, irmãos? Para o fogo. Então, irmãos, é muito bom que nós não trabalhemos para o fogo. Né? Que nós não entesouremos para o fogo. Estão sendo reservados para o quê? Para o dia do Senhor. Nesse dia haverá o juízo de Deus e a destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Porque se tarde o Senhor, o que está acontecendo? A Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. É como aqueles incrédulos que dizem, Deus não disse que Adão ia morrer naquele dia que comer? E ele não morreu. Morreu. Você só não entendeu. O problema está aqui, você só não entendeu que ele morreu. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a vê demorada. E por que ele está demorando, irmãos? Porque ele é longânimo. Porque ele é longânimo para quem? Para comigo e para com você. Não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem aonde? Ao arrependimento. Irmão, se nós não pregarmos que haverá juízo de Deus, os homens estão andando aí como se Deus não existisse, né? Não há arrependimento, não há remissão de pecados, não há ninguém sendo conduzido à fé. Você não é a cereja do bolo. Não falta só Jesus na sua vida. Falta tudo na sua vida sem Jesus. Amém? Virá, entretanto, como o Senhor virá? Como? O ladrão. Esse dia do Senhor virá como? Nesse dia os céus passarão. Mas você não está pensando que vai ficar tudo normal aí? O que a Bíblia diz? Que eles passarão como um estrondo. E os elementos, o que acontecerão, irmãos? Serão desfeitos. Serão todos desfeitos. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Aí é um conselho para nós cristãos. Visto que todas essas coisas assim serão desfeitas, deveis ser como aqueles que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando o dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Os irmãos percebem, irmãos? Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra em que habita a justiça.
Nós procuramos, como segue o texto dizendo, ser achados em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Nós avançamos, agora você entende, crescendo na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Porque é aqui que está esse texto, nos últimos versos. Amém? E é assim, irmãos, Apocalipse 8, 7 diz, o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram atirados na terra. Foi, então, queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Apocalipse 9, 17. Assim, contemplei que cavalos e os seus cavaleiros tinham uma couraça cor de fogo, de jacinto de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. E diz que caiu sobre os homens, sobre a terra. Isaías 59, 18 diz, segundo as obras deles, assim Deus os retribuirá. Furor será dado aos seus adversários e o devido aos seus inimigos. Isaías 66, 15 diz, porque eis que o Senhor virá em fogo, com seus carros como um torvelilho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Ezequiel 22, 21 diz, congregai-vos-ei e assoprarei sobre vós o furor do meu fogo, e sereis confundidos. Como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fendidos no meio dela. E sabereis que eu, Senhor, derramarei o meu furor sobre vós. Quem foi abençoado, diga amém. Quem foi tocado pela palavra do Senhor, diga amém. Será que o que Deus diz sobre o futuro é verdade ou o que você imagina é verdade? Então, algumas questões práticas para nós. Primeiro, Deus governa toda a história. Né? Então, isso é motivo de segurança para mim e para você. Não fique despreocupado. Aliás, a Bíblia diz que nós aguardamos do céu, nós, os crentes, o seu Filho, que nos livra da ira vindoura. Bendito seja o nome do Senhor. Então, Daniel 3, a partir do verso 16, nós temos a resposta daqueles 3 jovens, aquele homem que estava os condenando à morte numa fornalha acesa, caso eles não adorassem a ele. E eles responderam assim para ele, ó Nabucodonosor, quanto a isto, que era, vocês vão ter que se prostrar diante de mim, né? Como o mundo faz com o crente. Disse, não necessitamos nem que responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará até mesmo da fornalha de fogo ardente das tuas mãos. Se não, ou seja, se ele não nos livrar e nós morrermos, fique sabendo, rei, que tanto faz, nós não vamos servir-te. Essa é a postura do crente que entende que Deus é o Deus da história. Amém, irmãos? Não importa quem esteja no poder, não importa quem seja o presidente, o governante, se Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Se Deus permitir que nós passemos, vocês pensam, será que eu penso que sou melhor do que um mártir? Que tem a graça vinda da parte de Deus de dar a sua vida pelo Evangelho? Em segundo lugar, o dia do juízo deve nos apressar ao quê, irmãos? A pregar o Evangelho. Se a maioria das pessoas que nós conhecemos estão caminhando rumo ao inferno, e nós temos a oferta de salvação para essas pessoas, o que nós estamos fazendo? Estamos vivendo, dormindo, como se não existisse a ira de Deus sobre eles? Isso nos leva aonde? A evangelizar, a nos ocupar com as coisas eternas, a trabalhar para que o Senhor avance, que Ele ganhe os frutos para Ele mesmo. E as coisas da sua vida, nas outras coisas da sua vida, irmãos, Deus há de cuidar. Você já notou quanto tempo você está passando se preocupando com as coisas dessa vida? E pouco se preocupando com as coisas celestiais?
Quando nós somos lembrados desse dia, as coisas mudam. Amém? Outra coisa, não existe esperança nenhuma para o mundo. Nele mesmo, per si, nenhuma esperança. E nós não devemos nos enganar como os demais. Os irmãos já notaram como os cristãos andam confundidos, enganados, entenebrecidos, obscurecidos com respeito a esse mundo, se miscuindo com o mundo, como se houvesse esperança para esse mundo? Como são misturados com o mundo? Como tentam servir a Deus e o dinheiro, servir a Deus e o trabalho, servir a Deus e as outras coisas? Como tem um coração dividido? O que nos liberta disso? Não há esperança nenhuma para esse mundo, irmãos. Não há nenhuma esperança para esse mundo. A esperança que há é que Cristo voltará e que as almas que se converteram a Ele, que foram lavadas do seu sangue, estarão com Ele para todo sempre. Agora, esse mundo, tudo será desfeito. Né? Tudo tem prazo de validade. Também, a pergunta é como nós estamos vivendo nossos dias? Será que nós estamos vivendo igual os outros homens? Estamos amontoando para uma fornalha? Estamos preparando como que carvão para o fogo? Será que não é isso que nós estamos fazendo? Estamos trabalhando para o fogo, como diz Abacuque, não é bom que o homem trabalhe para o fogo. E para que você está ocupando sua energia? Com as coisas de Deus ou com as coisas do mundo? É só pensar, irmão. Naquela palavra simples de Jesus em Mateus capítulo 6 e profunda. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pensai nas coisas do alto, coloque o seu coração em Deus, deposite tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, onde os ladrões não escavam e nem roubam, não nessa terra. Amém? E em todas as passagens que falam do ladrão, a palavra para nós é vigiai. O que significa vigiar? Significa estar espiritualmente alerta. Hoje nós fomos alertados de alguma coisa. Qual é a coisa que nós fomos alertados? Que tudo haverá de ser destruído. E como deve estar o nosso espírito com respeito a isso? Alerta. Porque quando você é avisado, então você fica vigilante. Tem uma série do Netflix de um ladrão, aliás, é comum hoje nos nossos dias se relativizar a moral, então essas séries fazem do ladrão um herói, ninguém percebe, né? Ele é alguém admirável, alguém que é digno de ser copiado. Ele é charmoso, ele é bonitão, ele conquista as mulheres, não é? Aquilo que ele faz é engraçado e ele está roubando. Está se apropriando daquilo que não é dele. Nós estamos dando risada e achando muito legal, né? Mas numa dessas séries, o ladrão avisa que vai roubar determinado museu a hora, o dia, exatamente, vai lá e rouba, não é? Então o pessoal foi alerta. Lá na série ele consegue, né? Porque o enredo é criado para ele conseguir. Na história do mundo, que é a verdade sobre aquilo que acontecerá, Deus já disse que ele virá. Ninguém vai escapar desse dia. E o que ele disse para nós fazermos com respeito a esse dia? Estarmos alerta, espiritualmente despertos com respeito a isso. Então, quando você esquecer, você tem que fazer o quê? Despertar a sua mente esclarecida, como Pedro diz. Recordar a sua mente esclarecida. Para que você se mantenha desperto. Ou seja, você vai estar de sobreaviso com respeito a esse fato. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amanhã de manhã nós vamos estar de sobreaviso com respeito a esse fato. Imagina se amanhã de manhã nós despertamos lembrando que a qualquer momento, quando os homens menos esperem, a destruição virá sobre eles. Como vem as dores de parto
sobre a que está para dar à luz, e eles não escaparão de modo nenhum. E o conselho para nós, como nós vamos ver nas próximas semanas, é sermos luz nessa terra, é fazermos as boas obras como filhos de Deus, né? Nos revestindo da couraça da fé e do amor, tomando sobre nós o capacete da salvação, lembrando que nós estamos unidos com Cristo, somos capazes de resplandecer a luz de Deus para um mundo de trevas, né? Precisamos estar como, irmãos? Vigilantes. Some as horas da sua semana e lembre das palavras de Jesus a Pedro no Getsemane. Você não pôde, Pedro, vigiar comigo? Nem o quê, irmão? Nem por uma hora? Naquele dia em que o mestre foi morto, ele falou isso para Pedro porque Pedro estava dormindo. Porque a sua carne era fraca num sentido de que era fraca para as coisas de Deus. Por isso que ele diz que o espírito estava pronto, mas a carne era fraca. Diz que a tristeza que acometeu eles os levou a uma sonolência. Nós não precisamos estar tristes. Pedro foi esclarecido depois e foi entregou a si mesmo à morte e morreu como um mártir. Nós não estamos mais na condição de Pedro antes da ressurreição, antes da ascensão, antes da entronização. Nós, como Pedro, recebemos o poder para entregarmos nossas vidas como testemunhas de Deus. Podemos estar felizes, alegres e vigilantes, trabalhando na seara do Senhor. Porque nós temos a ressurreição, porque nós temos o arrebatamento da igreja, porque nós temos a certeza que o juiz virá sobre toda a terra. Nós anunciamos como Paulo, em Atos 17, em Atenas, ele disse que está marcado o dia em que Deus há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão a quem destinou diante de todos os homens, ressuscitando dentre os mortos. E diz hoje que todos os homens se arrependam. Essa é a mensagem de Deus para os homens. Porque ele diz, porque ele estabeleceu o dia. Esse dia já está estabelecido na agenda de Deus. Então nós precisamos estar espiritualmente alertas. O que a palavra de Deus nos faz hoje, irmão? Nos chacoalha para nós estarmos espiritualmente alertas, para nós estarmos de sobreaviso. E é isso que Jesus fala várias vezes. Veja como ele fala quando vai falar que ele vem como ladrão de noite. Ele fala, se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse saqueada. Assim também vós, vigiai. Amém? O Senhor nos ajude. Então, nas próximas semanas, nós cobrimos os próximos versos do 4 ao 11. Pai, damos graças a Ti pela Tua palavra. Sabemos que ela não volta vazia, que ela prospera naquilo que foi enviado. Obrigado, Senhor, porque nós não precisamos tirar nenhuma teoria da nossa mente, nós só precisamos ler a Tua palavra, Senhor. Senhor, nós te agradecemos porque Tu és o Deus que é fiel para cumprir aquilo que o Senhor prometeu. E nós queremos que o Senhor tenha feito isso ao longo das eras. E também não será diferente com respeito à Tua vinda e à consumação desse século. Nós te agradecemos e, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude a estarmos trabalhando, vigilantes, espiritualmente alertas, reconhecendo a necessidade da salvação daqueles que perecem e pedindo, Senhor, a Tua ajuda para que nós possamos estar envolvidos com as coisas que têm valor eterno e, Senhor, estarmos cada dia menos presos às coisas dessa vida. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a mostrar para esse mundo Teu caráter, mostrar que Tu és um Deus que julga o pecado e dá oportunidade de salvação por meio de Teu Filho Jesus. Que Tu és o Deus que aponta o único caminho para que o homem possa ser reconciliado contigo. Caso contrário, a Tua ira virá sobre todos aqueles que rejeitam o Senhor Jesus. Receberão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Como diz a Tua palavra em 2 Tessalonicenses 1, 9 em diante. Ajuda-nos, Senhor, a não ignorar essas coisas,
nós possamos estar despertos para isso, orando, Senhor, como a Tua palavra diz em Lucas 21, Lucas 22, para podermos escapar de todas essas coisas e estar em pé diante do Filho do Homem. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Proclamando